Olá, meu nome é Rogério Fernando, sou psicólogo, especialista em neuropsicologia. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a questão da educação, mas voltado também para os nossos idosos. Quando nós falamos em educação, a educação ela começa no início da infância e ela deve ir e ser transformada no decorrer de toda a nossa existência e vivências. Quando chegamos numa determinada idade, logicamente que às vezes deixamos de estimular algumas funções neuropsicológicas, funções mentais superiores, que serão importantes durante a nossa terceira idade ou durante a nossa melhor idade, como queiram, como alguns colocam. Portanto, esse olhar voltado para a estimulação do idoso é muito importante. Nós devemos começar essa estimulação cedo, logicamente. Quanto mais cedo estimularmos a criança durante a juventude, durante a idade adulta, até chegarmos à idade, chegarmos à melhor idade, quanto mais estimularmos as nossas funções como atenção, memória, percepção, principalmente a nossa memória, melhor essa memória será preservada e teremos uma melhor qualidade de vida. Tive uma vivência muito interessante durante a graduação, aquilo que nós chamamos um estágio de oficina da memória, onde nós, a cada sessão, a cada encontro, estimulávamos os idosos que ali participavam. E os resultados foram magníficos. Primeiramente, o idoso começou a ter uma melhor noção e percepção de suas potencialidades, um melhor sentimento de pertença, de pertencer a algo, de pertencer àquele momento, como a fala que eles traziam é que aquele era o espaço que eles se sentiam bem, aquele era o espaço que eles não viam a hora de chegar naquela semana, e nós fomos trabalhando, estimulando esses idosos que ali participavam, e os resultados nas estimulações da memória, da atenção, da percepção foram excelentes. Algumas atividades simples podem auxiliar no processo da estimulação das funções neuropsicológicas com o idoso, desde a psicomotricidade fina até a memória, a atenção, a psicomotricidade. Por exemplo, as pessoas, os idosos que costumam fazer tricô ou crochê, só o movimento da agulha dando os pontos já está se trabalhando todo um processo de psicomotricidade. E ele tem que lembrar quantos pontos que são dados naquele processo de construir, por exemplo, um tapete, um gorro, uma touca, um agasalho. Então esse processo de lembrar, então isso está influenciando a memória. Quantos pontos tem que se dar aqui? Quantas correntes tem que se fazer? A atenção para que todos os pontos sejam dados corretamente, se construa aquele
objeto, aquele gorro, aquele tapete. E olha só, tanto a percepção também é exercitada nesse processo de crochê, de tricô, como a atenção, como a memória, como a psicomotricidade, psicomotricidade, né? E aí é um processo que auxiliará, logicamente, no desenvolvimento e na preservação dessas funções mentais superiores. Rever fotos, trabalhar imagens, contar histórias, montar quebra-cabeças, por exemplo, pegar uma foto, uma imagem que o idoso goste, uma paisagem, uma foto de uma viagem, transformar num cartão, recortar em quadrados ou em formas que se tornem um quebra-cabeça e construir um quebra-cabeça deslizante para que daquele monte ele pega num grupo de idosos dentro de uma oficina, cada um pega o seu, depois troca-se, monta o do outro, e aí tem um processo também de relacionamento com o outro, de vivência com o outro, de trocar ideias com outros, de ouvir o outro, de ser escutado também. Então tem várias oportunidades para que se estimule o idoso. Pegar objetos pequenos, espalhá-los por uma mesa e pedir, solicitar para que o idoso pegue aqueles objetos com a mão direita e coloque dentro de uma caneca, por exemplo, botões. Pegar botões coloridos, espalhar e colocar, olha, primeiro coloque os amarelos, depois os azuis, depois os verdes, primeiro com a mão direita, depois com a mão esquerda, e aí você vai trabalhando a percepção, a psicomotricidade fina, vai trabalhando a atenção, a memória, porque ele tem que lembrar qual a cor do objeto, do botão que ele tem que colocar primeiro. Então tem todo um processo. Então há uma grande oportunidade de se estimular o idoso. Isso pode ser feito tanto nas oficinas, como ser feito em casa, como estar em grupos, em instituições. E é importante a presença de um profissional que possa mediar esse processo. Então, aqueles que trabalham com idosos, que são cuidadores de idosos, que estão em instituições que acolhem os idosos, existem várias formas de se estimular o idoso, de fazer com que a sua autoestima esteja elevada, que ele tenha uma qualidade de vida, trabalhar a memória com fotos, pedir para que ele conte a história daquele momento, daquela foto, o que aconteceu na vida dele naquele momento, como ele estava se sentindo, e se dá a oportunidade também de ter ali um acolhimento, uma vivência, de relembrar, e isso tudo é saudável, traz benefícios, traz qualidade de vida. Então vejam só, nós temos uma grande oportunidade. Então quando falamos em neuropsicologia para a educação, vamos tratar aqui também dessas questões relativas ao idoso, também à infância e ao adolescente. Curtam nosso canal no YouTube, Neuropsicologia para a Educação. Temos uma página no Facebook, Psicologia Sócio-Histórica e Neurociência. Em breve voltaremos trazendo mais conversas, diálogos sobre a importância da neuropsicologia para a educação. Esteja conosco, abraço e até a próxima.